Gregários e gregários, estamos aqui para mais um programa. E aqui na Gregário a gente já falou de ídolos, o grande Ed Merckx, o atual Tadej Pogačar, Fausto Coppi, Pantani e até do maldito texano Lance Armstrong. Nesse programa a gente vai falar de Dino Bartoli. Aproveitando, tem um livro que acho que muita gente já deve ter lido, O Leão da Toscana. Saiu um livro agora que fascinou o Leandro, chamado Um Ciclista contra o Nazismo. Então vamos falar desse cara que dos anos 30 ou 50, quase 100 anos atrás, fazia uma grande diferença, tinha uma relação pessoal com o Papa, e mexia a agulha da opinião pública, da política, coisas que a gente quase que não imagina hoje. Então, para isso, a autoridade indiscutível do nosso grande sócio e gregário, Leandro Bittar. Leandro, buenas. Buenas, Álvaro. Que prazer estar aqui com você. Como você anunciou tão bem, o tipo de programa que a gente tanto gosta de fazer, né? De contar a história do ciclismo, de trazer aqui grandes personalidades, de contextualizar isso com a riqueza dos livros, né? A gente, em maio de 2023, a gente fez um programa sobre o Fausto Coppi, né? Tá disponível, recomendo que ouçam. Acho que ele complementa muito a conversa que a gente vai ter aqui hoje, porque é impossível falar do Fausto Coppi sem falar do Dino Bartoli, dois nomes da era de ouro do ciclismo, anos 30, anos 40, um pedacinho dos anos 50 também, muito prejudicados pela guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, porque senão poderiam ter sido ainda maiores, né, mais fenomenais do que foram. Mas, como você falou muito bem, O Leão da Toscana é um livro que saiu um pouco da bolha, muita gente já leu a história do Dino Bartoli, né? Esse livro que quem está acompanhando a gente no YouTube, eu peguei aqui para contextualizar, para mostrar. É um livro publicado já há alguns anos e que é muito difícil de encontrar, inclusive, né? Não é fácil de comprar o Leão da Toscana na internet. Mas essa última semana, os últimos 15 dias, eu recebi da editora Amaryllis o livro do Alberto Toscano, um ciclista contra o nazismo. Esse livro é muito mais fácil de comprar, está até num preço bem justo. E algumas pessoas, depois que eu publiquei no Stories, já compraram, já estão lendo. Eu tive alguns feedbacks positivos também. E eu acho que é um bom momento. Lá no programa do Fausto Coppi, a gente falou: um dia a gente vai fazer um programa do Dino Bartoli. Então, acho que é um bom momento para falar sobre isso, para trazer um pouco desses dois livros e também um pouco da história, né, do ciclismo italiano, que está muito amarrada nesses dois nomes. Um ciclismo italiano que hoje não tem voltistas, né, não tem caras para disputar com o Tadej Pogačar a camisa amarela no Tour de France, mas tem lá o Jonathan Milan, que ele ganhou a camisa verde, tem grandes nomes ainda do esporte em atividade, mas viveu sem dúvida o seu grande momento nesses anos de Coppi Bartoli, que hoje dão nome de prova. É uma história muito rica e a gente conversa a partir de agora, vamos dizer assim, sobre esse fenômeno. Indo para o título do livro, e para quem está se juntando sobre quem foi Dino Bartoli, qual é a conexão dele com o nazismo? Ou na briga contra o nazismo? Pois é, o Dino Bartoli foi um grande ciclista, né? Então ele ganhou o Tour de France 2 vezes, ganhou o Giro de Itália 3 vezes, ganhou o Tour em 38 e em 48, né? É a distância maior entre duas vitórias, né? Entre o primeiro e o segundo título na carreira, muito porque nesse meio tempo teve a Segunda Grande Guerra Mundial. E enquanto o Fausto Coppi foi, né, fez parte, né, do exército italiano, até de uma forma que a gente conta no podcast dele, né, meio não tão aguerrida assim, né? Ele foi uma coisa um pouco mais folclórica do que de fato de Era guerra. Uma personalidade, né? Ele era então. Hoje ele teria 1 bilhão de seguidores no Instagram, né? Então, e os dois são diferentes. Até tem um trecho que eu quero ler aqui sobre a diferença entre eles, que o próprio Dino Bartoli classifica, porque ele classifica os dois como tímido, mas a gente fala disso já já. Mas o Bartoli, morando na Toscana, né, ele morava numa cidade conurbada com Florença, né, em Pontedema, e ele tinha já muita moral, já tinha sido campeão do Tour de France, tinha sido campeão do Giro de Itália, e ele decidiu continuar pedalando. Ele tinha autoridade para continuar pedalando naquela época. E depois de muitos anos já, né, próximo da morte dele, ficou mais popular a ideia de que ele teria ajudado centenas de judeus
a se livrarem das garras do nazismo. A Itália, né, era par da Alemanha na Segunda Grande Guerra, então também, né, prendia os judeus e levava para os campos de concentração, vários foram mortos, e ele ajudou centenas deles a fugirem, principalmente para fugirem para a Suíça. Né? E a grande estratégia é que ele fazia o treino dele, né, de Florença a Assis, né, e nessa conexão ele conseguia levar, por exemplo, as fotos de um judeu, né, para Assis e voltava depois com um documento falso, onde essas pessoas conseguiam se movimentar por dentro da Itália e sair do país e ocuparem lugares onde eles estariam mais seguras das garras nazistas. Estima-se que até 800 pessoas, 1000 pessoas, o número não é muito claro, até porque o Bartoli nunca falou sobre isso em vida. Né? Então, eles foram, nos últimos anos, né, buscando documentos, buscando relatos, buscando conexões que mostravam essa história. É isso que o Leão da Toscana fala, né? E também o livro do Alberto Toscano também fala de algumas provas, de alguns indícios, né, da conexão do Bartoli nesse processo, onde o cardeal de Florença, né, também era um dos líderes aí, né, dessa rede que acabou salvando muita gente. Né? Então, existe uma construção, uma história sendo feita em torno do Bartoli, o que muitas vezes, Álvaro, me chama atenção, porque parece que o futuro do Bartoli vai ser muito mais associado com essa relação, né, com os judeus, com a forma como ele salvou as vidas, do que com suas próprias conquistas e sua rivalidade com o Fausto Coppi, porque essa é uma forma de contar a história de um grande ciclista saindo dos feitos ciclísticos. Né? É uma coisa que ele transcende, né, o esporte em si. Né? Não sei como que você vê essa história, mas ele acaba atingindo mais gente, né? Então, mas uma curiosidade, como é que ele carregava os documentos? Porque ele tinha um grande risco de ser pego com esses documentos, isso era crime. Lembrando que na Itália, como você mencionou, Mussolini era alinhado com Hitler no nazismo, então ele não estava num território neutro. Como é que ele carregava esses documentos? Ele carregava dentro dos tubos da bicicleta, ou dentro do selim, entre o selim e a proteção do selim, ele escamoteava ali os documentos. É claro que não eram grandes quantidades, né, ele ia pouco a pouco, né, e ele chegou a passar alguns apuros. Ele passava, só que por batidas policiais, vamos dizer assim, né, militares, né. A grande diferença é que ele tinha muita moral. Né? Então os caras não se metiam tanto com ele, e por não suspeitarem também, porque eu acho que se tivesse uma suspeita mais concreta, eles teriam sido mais incisivos, mas ele conseguiu fazer isso de uma forma eficiente. Né? Então ele usava da fama dele, da autoridade dele, para poder continuar se deslocando. Todo mundo sabia que ele estava treinando para quando, né, o Tour voltasse, ou para quando as provas, competições reabrissem, vamos dizer assim, ele estivesse pronto para a disputa. E ele acabou usando esse artifício para poder fazer essa conexão, né, entre os judeus e quem falsificava os documentos ali e tal, para poder dar fuga para fora da Itália. Então, assim, no livro da Leão da Toscana, isso é muito mais romantizado, né? A forma como isso é narrado, você quase que vive junto com ele as aventuras, né, desse processo. No livro do Alberto Toscano, isso é muito mais jornalístico. Não, ele conta muito mais sobre o que era o contexto, como é que era, o que era real, o que se sabe, o que não se sabe, né, sobre essa proeza aí do Dino Bartoli como um homem que salvava os judeus do nazismo. Agora, Leandro, quase 100 anos atrás, Dino Bartoli, ainda no Pro Cycling Stats, está lá em 11º lugar, na frente, inclusive, do Coppi. A história levou essa conversa. Mas era de uma época, claro, outro planeta, porém, a importância que tanto Bartoli quanto Coppi tinham na política, na cultura,
Se puder dividir um pouco com a gente, até o Papa que tomava partido desse Fla-Flu, desse São Paulo-Corinthians, né? Era engraçado, né? Porque você tinha que escolher um, né? Assim, eu acho que a gente hoje, tentando trazer isso para o nosso dia a dia, né, Álvaro? E eu acho que era uma outra época, e você era muito influenciado pelo que os jornais contavam. Você não tinha ali, né, uma, você não tinha tantas imagens em tempo real como a gente tem hoje para poder escolher se você quer gostar mais do Pogacar ou do Jonas Vingegaard ou do Wout van Aert ou do Mathieu van der Poel, né? Quem são os caras com quem você simpatiza? Mas mesmo assim hoje tem muita gente que prefere o Jonas Vingegaard ao Tadej Pogacar, ou gosta ou se irrita com alguma coisa que o Pogacar faz, ou não gosta da atitude do Vingegaard. Isso na época era ainda mais assintoso, porque imagina assim, o Fausto Coppi era um cara muito atento ao que era moderno, gostava de andar de carrão conversível, gostava de usar as roupas mais elegantes, era um cara que se divorciou, uma coisa que era completamente fora do padrão, né? E depois se casou com a Dama Bianca, né? Com a segunda esposa dele. E o Dino Bartoli era um cara muito mais fervoroso, apegado à família, à esposa, a Adriana, aos dogmas católicos, né? Assim, essas coisas todas que faziam com que ele encontrasse, né, reflexo numa parcela da população. A outra parcela era do Fausto Coppi, e os dois, por terem sido concomitantes ali, né, ao mesmo tempo, dominaram uma era, acabavam criando essa rivalidade, acirrando esses ânimos, amplificando as audiências, porque a gente sabe que quando tem uma rivalidade, né, trazendo de novo aqui para o contexto, né, enquanto o Jonas Vingegaard for um rival do Pogacar, a gente vai ter muito mais audiência do que a terceira semana que a gente viu esse ano no Tour de France, onde o Pogacar ganhou tudo. Não tinha tanta rivalidade assim, é menos legal de acompanhar, né? Então, quando você tem suspense, você tem mais audiência. E naquela época isso foi o auge, né? Foi o auge, né? E aí os ciclistas ali tinham uma moral muito grande. Você falou isso, inclusive, no programa do Fausto Coppi. Você deu um exemplo muito legal que foi o Elvis Presley, né? Porque o Elvis Presley foi fazer um show e o público foi muito maior assistindo o Bartoli e o Coppi do que assistindo o Elvis Presley, que era o grande fenômeno midiático da época na parte da cultura, né, da música. Então, são nomes que tinham um grande poder de comoção da massa, né? Eles tinham, e claro, né, os políticos sabiam disso e tentavam jogar com isso. Acho que para ajudar o nosso ouvinte nessa viagem do tempo, né, na época, o que existia era cobertura de rádio. Inclusive, eu estava vendo na internet o Marcelo Adnet, numa brincadeira, comparando o que é narrar um jogo de futebol no rádio e na televisão. E a emoção do rádio é insuperável, inclusive porque ele leva você a fazer a imaginação. Então, nessa época, só tinha rádio, era filme que tinha que filmar, revelar, reeditar e transmitir, e o que o jornalista escrevia no jornal. Então, isso muda muito a dinâmica de torcer, de acompanhar. Né? Se você tiver a oportunidade de ler um jornal de época, eu tenho algumas coisas, eu posso até, de alguma forma, publicar isso nas redes sociais, assim. Era poesia. Era uma narrativa poética. Você não tinha ali um factual, você não tinha uma frieza, porque na época o jornalista contava uma história que, se ele exagerasse um pouquinho, era uma rádio. Não tinha uma imagem para provar ou para desaprovar o que ele estava dizendo. Era tudo meio fantasioso. Então, assim, a literatura, né, o jornalismo nessa época, ele era meio rocambolesco, assim, ele era meio exageradão, assim, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo muito bonito, assim. A exuberante performance de Dino Bartoli nas mais altas montanhas francesas comprovou o grande talento desse esplendoroso ciclista e nos seus altos 1,70 m, vou até olhar aqui, 1,70 m, distribuídos em 69 quilos de músculos e seu nariz extremamente proeminente e não sei o que. Sabe, assim, isso cria um folclore também, né? Isso compõe, né, a magnitude do que a gente vivia, né? Assim, então, eles
usufruíram disso, né? Tanto o Cop quanto o Bartley, inclusive na rivalidade, né? O rádio, o jornal, né? Na tentativa de vender mais, na tentativa de comover mais gente, amplificavam essa disputa. Né? Eles foram companheiros de equipe, eles se respeitavam, eles conviviam, eles não eram inimigos de forma alguma, assim, né? Eles foram rivais. Mas o que chegava era que você tinha que escolher um, né? Você tinha que qual lado que você ia, né? Assim, então, é, é, era muito legal. Eu Leandro, imagino muito legal. falando com as pernas, Bartley era 5 anos mais velho do que o Cop e foi prejudicado pelo evento da guerra, que talvez se não tivesse as pausas pela Segunda Guerra Mundial, o resultado dele de vitórias teria sido maior. Mas como é que, se é que dá para comparar, né, e o Pro Cycling Stats bota aqui o Bartley na frente do Cop, mas como é que como ciclista você compara os dois? Então, é difícil de comparar, né? Porque a gente constrói os fatos com algumas informações que a gente tem. Por exemplo, o Bartley E foi nem sete você nem eu vezes. estávamos lá para assistir, então a gente tem É, informação histórica. o Bartley foi 7 vezes rei da montanha no Giro de Itália. Então era um escalador, era um ciclista que conseguia subir muito bem, usava a subida como grande argumento. O Cop, ele até pela busca dele pela ciência, pela tecnologia, pela performance minuciosa, ele era muito bom contra-relogista. Então, as fugas do Cop, né, a forma como o Cop atacava e ia embora sozinho, né, e os contrarrelógios, que na época eram bem diferentes do que a gente vê hoje, eram distâncias muito longas, onde o cara andava sozinho também, né, era a maior virtude do Cop. Então, eu tento associar o Bartley um pouco mais escalador, apesar de ser um cara robusto, e o Cop mais contrarrelogista passista, né? Um ciclista de passo maior, mais eficiente, vamos dizer assim. Mas eu posso Daria para estar dizer que errado. o Bartley é mais raiz, mais sentimento, e o Cop mais técnico, tecnológico, Sim, científico, talvez? é, Quer dizer, não na característica biológica e genética de cada um, mas no comportamento e na do- evolução. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é até mais fácil nesse aspecto. O Bartley é um cara que vai fazer sempre a mesma coisa, vai pôr uma banana no bolso de trás e vai embora. O Cop vai ser um cara que vai fazer uma massagem X, vai ativar um músculo, vai tomar uma bebida que vai esquentar o corpo primeiro e depois vai, sabe, vai buscar um alimento que não comprometa tanto, vai tentar ali achar o que é de mais moderno, né, o que era vanguarda na época para poder melhorar a performance dele. Assim. Eu acho que essa é uma característica muito clara entre os dois. Né? O Cop muito mais antenado no que era moderno, no que podia somar ao seu talento, e o Bartley muito mais raiz, né? No que era o que ele sempre fez e que sempre deu certo, sabe assim? Sempre, não, isso aqui é o que a gente faz, vamos manter a tradição, sabe? Agora, o livro e o título destacando a relação com o nazismo, é, porém, ele tem uma menção de que o Bartoli não quis tanto assumir essa posição como um herói de guerra. Divide um pouco com a gente. Eu até separei aqui uma página que eu vou ler, um pedaço do trechinho, onde se atribui uma frase ao Bartley sobre isso. Quem está acompanhando a gente no YouTube vai me ver com o livro na mão. Você que está no O podcast Toscano, é só. o Bartoli morreu em 2000, né, há 25 anos atrás, mas o Isso. Toscano chegou a ter um contato com ele. Chegou a conversar com ele algumas vezes, e ele até. Essa é uma diferença importante do Leão da Toscana pro livro do Alberto Toscano. O Toscano é um jornalista apaixonado pelo ciclismo que foi investigar essa história toda e foi buscar as fontes, inclusive o próprio Bartley. Né? Enquanto o Leão da Toscana da Ailey e do Anders McConnell é um pouco mais um romance, uma história narrativa do que aconteceu ali nos anos 40, nos anos da guerra. O Toscano, ele até fala, a primeira vez que eu encontrei com o Bartley, minhas pernas tremiam, eu tava super nervoso e tal, e o Bartley meio que me deu uma bronca, assim, ele falou, cara, eu não quero falar sobre isso, o que aconteceu já aconteceu, e não tem nada a ver eu ficar falando sobre isso. E é engraçado, né?
porque ele negou isso muito tempo. Mas o filho do Bartali, depois lá no Museu da Memória, né, que atribui, né, agora que assume, vamos dizer assim, esse papel do Bartali na guerra, ele colocou uma aspas que o pai disse para ele. Então, o Dino Bartoli disse isso aqui para o filho dele, ó, sobre a situação, o envolvimento dele na luta contra os judeus. Quero ser lembrado por minhas conquistas esportivas e não como um herói de guerra. Os heróis são os outros, aqueles que sofreram no corpo, na mente e em seus entes queridos. Eu só fiz o que eu fazia de melhor, andar de bicicleta. O bem deve ser feito de forma discreta. Quando se fala sobre ele, perde seu valor, porque é como se a pessoa estivesse tentando desviar a atenção do sofrimento dos outros. São as medalhas que você pode pendurar em sua alma que contarão no reino dos céus, não nessa terra. É uma baita de uma declaração e sem dúvida, é coerente com a postura do Bartali em vida. Né? É muito perfeitinha. Né? Esse é um ponto muito importante, né, quando a talvez gente olha para até trás. Espiritualmente correta. Acho que a relação que ele tinha, que era pessoal com o Papa, e como ele era fiel e praticante da Igreja Católica. Inclusive, nessa conexão, o Estado de Israel tem uma homenagem importante a ele, tem até uma equipe de desenvolvimento em homenagem a ele, então transcende nessa posição de correção de valores, de espiritualidade, que acho que ele praticava fielmente. Agora, olhando esses quase 100 anos, o Pro Cycling Stats bota ele na frente do COP. Mas eu tenho a sensação que um em 11º, outro em 12º. Legal. Agora, no imaginário popular, o COP é mais resiliente. A imagem dele, se perguntar, tem mais gente que sabe do COP do que do Bartali, né? Por quê? Eu não sei te responder essa pergunta. E eu acho que isso tende a mudar. Eu acho que o Dino Bartali tende a transcender mais a bolha e até por conta dessa história dele com o nazismo, ser mais lembrado no futuro próximo. Eu acho que enquanto ciclista, o COP era mais inspirador. E aí, como é que eu posso te... Mas instagramável. Se a gente trouxesse para hoje, o COP é mais instagramável. É meio como o Pogacar e Vingegaard hoje. De que o Pogacar é mais instagramável do que o Vingegaard. No sentido... Ou o Froome contador, que para ser um exemplo até mais assintoso, assim. Né? O Froome mais vitorioso, o contador mais inspirador. Um jovem dos anos 10, ele queria ser um ciclista igual ao Alberto Contador, ele não queria ser igual ao Froome. Por mais que o Froome fosse mais vencedor do que o Contador. Pela aura, pelo panache, pela forma como pedala. E aí, você pega as fotos do Fausto Coppi, você consegue entender um pouco isso. Você pega os carrões, você pega... era uma figura um pouco mais era uma figura idealizada. De que vivia o glamour. Exatamente. E o que é curioso, porque você falou que como hollywoodiana, né? A história que vai virar filme em Hollywood é a história do Dino Bartali. E aí a gente vai ter uma real noção do tamanho que ele vai se tornar a partir disso, porque está sendo produzido um filme, inclusive com um ator famoso, o Miles Teller, que fez alguns filmes, Whiplash, fez o Top Gun Maverick e tal. E eles estão produzindo um filme que vai contar essa história, né? Tanto que tá no Leão da Toscana, que tá um ciclista contra o nazismo, de uma forma hollywoodiana. Aí, amigo, aí vai ser desse texto que eu li aqui para cima, né? A história, como eles vão contar. Quem vai produzir é uma empresa que é uma produtora que fez alguns filmes esportivos, biografias esportivas. Então, eu não espero um filme muito piegas, não. Eu acho que eles vão ser mais... menos bobos, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, né? A história, ela é comovente, né? Assim, ela é uma história emotiva. Então,
certamente vai ter um impacto aí grande também e vai ampliar a bolha do ciclismo. Mas a gente vai querer saber sobre esse cara, né, sobre esse ciclista que um dia, né, no que era o auge da carreira dele, né, os melhores anos da vida dele, ele estava paralisado, as competições estavam paralisadas por conta da guerra, tinha pouco evento ali esportivo, e ele acabou usando suas pernas, seu talento, para ajudar, né, os judeus a fugirem do nazismo. Então, acho que essa é uma curiosidade interessante, né, do quanto que a memória do Bartley no futuro vai ser mais popular do que a do Kopp, em contradição ao que era quando eles foram profissionais, né? O Kopp tem uma outra coisa, né, Álvaro? Ele morreu cedo. Ele teve uma morte, vamos dizer assim, surpreendente. E eu acho que ele virou um mito muito mais rápido, né? O Bartley morreu velhinho, com 85 anos e tal. Então acho que isso também interfere na construção, né, do herói que foi o Cop e do Dramática. que foi, do dramático. E então assim, é, eu acho que esse jogo vai virar pro Dino Bartoli com a parte desses livros e dessa construção. Principalmente do filme, eu acho. Que a gente vai ter uma popularidade maior do Bartoli aí no médio prazo. As provas nessa época tinham distâncias inimagináveis, com bicicletas que pesavam o dobro, o triplo das que pesam hoje, com relações que a maior era 21, 23, antes de ter o câmbio. Já tinha na Segunda Guerra câmbio dianteiro e traseiro, né? Não tinha aquela história de ter que inverter a roda para trocar a marcha. Né? Não, o Campagnolo, Cop se não me engano, foi anos 30, né? Quando é, lançou eles chegaram a o usar, câmbio. mas eles pegaram essa mudança, vamos dizer assim. Eles pegaram de uma fase para outra, né, dos anos Só 30, para quando... você ouvinte, antes de existir o câmbio traseiro, que hoje a gente tem moleza, você tinha a roda que tinha dois lados. Então você tinha um cassete de um tamanho de um lado e o cassete do outro. Você andava no plano, antes de começar a subida, você parava, invertia a roda para ter um cassete mais leve e era um só. E depois disso, eu não sou tão velho assim, mas quando eu comecei a pedalar lá nos anos 70, 80, o maior cassete que tinha era 21, 19, 21. Na época desses caras, e 4, 5 relações, e não 10, 13 como existem hoje. Então, e a outra coisa, as subidas de alta montanha era gravel, não tinha asfalto, a bicicleta pesava 15, 20 quilos, então, tudo isso não tinha a evolução de suplemento que tem hoje. Então, assim, tem que colocar tudo isso no quadro, mas as distâncias também eram maiores, a duração das provas também era maior, não era? Não tinha dinheiro, as equipes não eram estruturadas para ter dinheiro. O primeiro Tour de France, inclusive, teve fraude do cara que subiu no trem para o câmbio. Sem dúvida, né, eles viveram ali o início de tudo, vamos dizer assim, né, inclusive das marcas, né, e do que a gente vê hoje no ciclismo, estava ali naquela época fervilhando, né, e até isso eles têm um papel preponderante, porque foi o sucesso que eles encontraram que ajudou tudo isso a parar em pé, né, o ciclismo, trazer o ciclismo para o centro das atenções, né,
mesmo sendo dois italianos, eles tiveram um papel muito importante na ascensão do Tour de France também, né, na popularidade da prova francesa, né, porque tornou ela maior, mais ampla, vamos dizer assim. O Kopp, o Bartali, falava muito disso, e falou isso no livro, sobre o quanto que ele não queria correr o Tour de France sem saber que ele ia ganhar, porque já tinha uma peste de que os italianos não conseguem ganhar, e aí ele foi vendo pouco a pouco se ele ia lá para ganhar, e quando ele foi, ele falou, não, eu vou ganhar, não tenho como não ir e não ser para vencer. Né? Porque apesar do livro contar muito sobre essa coisa do nazismo, para quem gosta do ciclismo, ele traz muitas histórias que a gente não tem noção pelo tempo. Uma coisa que eu não sabia era que, inclusive mistura um pouco, né, do esporte e política, é que a virada do Bartali, que todo mundo fala, né, isso eu já sabia, que a vitória do Bartali em 48, ela reacendeu o orgulho italiano ferido depois do pós-guerra. Né? Então, foi um país que perdeu a guerra, né, junto com os nazistas, né, com a Itália, o Hitler, o Mussolini, então eles perderam a guerra, e estava em reconstrução. Isso também você falou no programa do Fausto Coppi, da proporção entre bicicletas e carros, que na época era uma coisa incrivelmente maior de bicicleta, porque era um veículo mais prático e mais barato. Mas, num estado que estava se reestruturando, e que vivia o que depois a gente viveu de Guerra Fria, né, o que seria socialista, o que seria capitalista, como é que seria essa divisão. Em 48, teve um atentado contra um cara que depois foi primeiro-ministro italiano lá, eu até anotei o nome dele aqui para poder falar, que era o Palmiro Togliatti. Esse cara, tentaram dar um tiro nele na saída do Congresso e não sei o quê, e no dia de descanso do Tour de France, que por acaso era o dia da queda da Bastilha. 14 de julho, que hoje é o dia da etapa mais importante, né, era o dia que eles descansavam. E o Bartali estava lá no dia de descanso com os italianos e fumava, né, uma coisa, o livro conta isso, estava lá fumando o seu cigarro, trocando uma ideia com a galera, e ligaram para ele, falando para ele assim, você é capaz de ganhar uma etapa do Tour de France? E ele falou, capaz eu sou, tem que tentar, não posso te garantir que eu vou ganhar. E de ganhar o Tour de France? Ele falou, eu vim aqui para isso, mas eu tô a 20 minutos do líder. Eu tô muito longe na classificação geral, tô em sétimo. Aí o livro fala assim que a mensagem era essa. E aí que depois da ligação, ele ficou sabendo do atentado, e aí ele tentou saber se estava tudo bem com a esposa dele, se estava tudo bem com a família dele, porque no que o Togliatti tomou o tiro, teve uma revolta popular. E aí rolou um risco real ali de ter uma insurreição ali, de ter uma treta grande no país. No dia seguinte, o Kopp ganha a etapa, o Bartali ganha a etapa e tira os 20 minutos de vantagem. Então, assim, é coincidência? É um nacionalismo extremado? É um storytelling? Pode ser, mas você junta dois fatos que são muito próximos. Né? O orgulho nacionalista, né? O orgulho italiano que o Bartali sempre defendeu, o atentado e uma vitória, Álvaro. Como é que você tira 20 minutos na classificação geral? Sabe assim, é uma coisa que não é trivial. E é de fato algo numa etapa. E depois ele consolidou essa virada e conquistou o título daquele ano. Mas ele largou naquela etapa em sétimo, a 21 minutos. É uma coisa maluca, assim. E o tempo, né, quando você não tem a oportunidade de ler uma história como essa, ou de ouvir um podcast como esse, você não imagina essas coisas, né? A gente ouviu e falou muito já também nos outros podcasts do quanto que existia uma negociação entre os ciclistas, né? O quanto que eles se alinhavam ali e se envolviam e juntavam os italianos e juntavam, né, a rivalidade com os outros países, como é que os clubes e até mesmo alguns alinhamentos aí de expectativas, vamos dizer assim. Mas é muito louco você ler isso e com fatos tão claros, né, entre um e outro, né?
Então, mas só um hiperlink aqui. Essa negociação, ela sempre existiu e continua existindo. Inclusive, tem um monte de nada provado, mas durante as provas ou até as grandes voltas, o quanto as equipes se conversam por celular e fazem negociações. E sejam elas estratégicas, sejam elas econômicas. Do tipo, ó, a sua equipe aqui está brigando por etapa, a minha está brigando por camisa. Então, nessa etapa aqui, vamos fazer uma estratégia junto, você ajuda a neutralizar? Assim, sempre existiu e existe hoje. Acho que na época talvez tivesse testemunha dessas conversas, porque não tinha celular ou outra coisa, que hoje não É, tem, né? então, acho que isso é um fato. E o Bartley, por exemplo, era famoso por negociar isso no pelotão e falar assim: não, hoje eu preciso vencer, porque hoje é o aniversário da minha filha, eu prometi pra ela que eu ia ganhar e tal. Não, hoje. Na verdade, assim, raramente era realmente o aniversário da filha, sabe? Depois o cara ficava possesso, porque na hora que Faz depois que você aniversário perdeu. todo dia, filha desse cara, quantos filhos esse cara tem? E esse papinho, né, e funcionava, colava ali e tal, porque né, no fim das contas você também era o Bartley, né? Tipo, o cara né, Não, que e vinha ali. muitas histórias dessa época, ou de provas menores, de que tem uma negociação de dinheiro mesmo, né? Assim, ó, toma Você fica com aqui prêmio, eu fico com a mil vitória, você fica com euros, prêmio. Né? o prêmio é seu. O dinheiro da premiação eu te repasso. Eu acho que isso existe né, em todos os níveis, né? No Brasil também tem e tal. E até compreensível, né, Álvaro? Porque de fato, é, algumas coisas fazem mais sentido do que o dinheiro. E algumas vezes, para outros, o dinheiro é muito importante. Né? Então, Uhum. pegando aí casos concretos, né, vamos dizer assim, o Vinokurov, teoricamente, pagou 150 mil euros para vencer uma Liège-Bastogne-Liège sobre o Max Inglinski lá. Para o Vinokurov, a vitória ia render indiretamente muito mais dinheiro do que isso. Mas também era uma coisa moral, assim, do cara ter um monumento na carreira, ter uma vitória na carreira que ia mudar o status dele. O Iglinski já estava um pouco mais conformado, que ele não ia ter grandes salários, grandes contratos, e 150 mil era muito dinheiro, assim, né? É muito dinheiro. E acaba topando. Então, assim, tem sempre um encontro aí, tem sempre uma oportunidade boa para todo mundo. Né? Então, e algumas vezes o cara deve se arrepender. Voltando ao Bartley, ele era de uma época que não tinha especialização entre classicômono e voltista, né? E ele competia e ganhava em todas. Ganhou Liège-Bastogne-Liège, ganhou Milano-São Remo, ganhou voltas de uma semana. Ele não era bom no contra-relógio, não era uma modalidade que ele vencia, vamos dizer assim, e no sprint. Mas no resto, ele brigava por tudo. Né? Existia uma especificidade, né, Álvaro? Existia o cara que era mais talentoso na montanha, ou que tinha um sprint melhor e tal. O que não tinha era muita oportunidade do cara só correr aquilo, de super especializar. Você tinha virtudes, mas você corria o que dava para correr. Você tinha que disputar ali, né, os eventos que pagavam melhor, que davam mais status, né, e tentar encontrar onde que você podia ter mais sorte. Mas, por exemplo, as vitórias, ele foi 4 vezes campeão da Milão-São Remo, né? Ele foi 3 vezes campeão da Lombardia, não foi da Liège, perdão. Porque Liège, nessa época, você ainda tinha muita coisa assim, italiano corre na prova da Itália, francês corre na prova na França, e não se mistura tanto assim o calendário, porque o dinheiro era importante para o dinheiro de entrada, né, para você correr na Uhum. Itália, era mais importante assim. Então, E a logística de viajar também, né? Com as estradas que eram precárias, assim, uma exatamente. equipe italiana aí correr o Tour custava caro, era complicado, Exatamente. O livro fala muito sobre a relação do Bartali e do Fausto Coppi, porque não tinha como não falar, assim como nesse podcast e no outro que a gente fez. Quando a gente fala de um, a gente fala de outro. E tem um trecho bem legal aqui que o próprio Bartali define o que ele. Como ele se comparava com o Fausto Coppi. Eu vou ler também, porque eu acho que vai ser legal. Ó. O Bartley tem um livro que é uma autobiografia dele. Esse livro eu não li, não sei se você já teve oportunidade, não sei se quem está ouvindo a gente já teve oportunidade, mas ele publicou um livro, né?
e entre muitos, né, também já sai um livro também que chama Copy Bartering, mas ele escreveu assim: sempre houve a seguinte diferença entre mim e Copy. Eu tinha um caráter fechado e selvagem, mas sempre me mantive forte e meu moral nunca caiu abaixo dos imprevistos. Por outro lado, Fausto, embora dotado de todas as características de um grande campeão, deixava-se levar um pouco, alguns segundos, deixava-se levar um pouco. Alguns segundos perdidos de uma corrida eram suficientes para abalar e destruir sua moral. Ele se classificava como fechado e selvagem e o Cop como fechado e tímido. Sabe o que isso me lembrou? O seu exemplo sobre os sádicos e os Masoquistas. masoquistas. O Bartley era um sádico e o Cop era um masoquista. Só para dar um hiperlink, essa é uma menção de um dos melhores livros de ciclismo, que é da Guerra do Le Mans com o Renault, lá no Tour de 86 ou 89? 86. 6. Onde ele definiu uma coisa que para mim foi muito útil, de que quem pratica esporte de endurance competitivo pode ser dividido em duas classes, os sádicos e os masoquistas. O sádico, quanto mais sofre, mais forte fica. O masoquista, quanto mais dor provoca, mais forte fica. Então, só para fechar esse hiperlink aqui. Peraí. O sádico é o que faz o outro sofrer. Isso. Então, por exemplo, eu tô numa fuga e tô apertando e tô vendo que o meu oponente está ali sofrendo. Quanto mais eu vejo que ele está sofrendo, mais forte eu fico e mais eu aperto. Que era o caso do Renault. O masoquista é aquele que vê o oponente forçando e vê que ele está aguentando, e quanto mais ele está aguentando, mais forte ele vai ficando, que era o caso do Le Mans. Então, o que nesse exemplo era muito feliz, porque você tinha um sádico e um masoquista que tinham a sua, vamos dizer assim, a sua origem de força em lugares diferentes. E que, portanto, colocava o embate num lugar fantástico que foi aquele Tour. Quem não leu esse livro, eu recomendo, chama Slaying the Badger em inglês. Só para dar detalhes, assim, era um nível de que o Le Mans, que era um americano numa equipe francesa, não confiava na equipe, a ponto que ele dormia com a bicicleta no quarto, a ponto que ele comia comida separada que a mulher e o pai dele foram lá para a França para fazer. Bizarro. E que... mas, enfim, fechando o hiperlink. Dizem que esse filme também vai virar esse livro também vai virar um filme em breve. Agora, já virou um documentário, né? Mas um filme mesmo. Agora, então, o masoquista é o Bartley. É o que apanha e fica mais forte. Porque o Bartley, quanto mais ele apanhava, mais ele perseverava, mais ele tinha ali resiliência. E o Cop gostava de ver todo mundo sofrer, e quanto mais ele fazia os outros sofrerem, mais forte ele ficava. Então, que talvez você pensar assim, pode Vingegaard, talvez seja um pouco esse perfil. O Pod, quanto mais vê que ele está fazendo alguém sofrer, mais ele aperta. E o Vingegaard, quanto mais ele está sofrendo, mas ele persiste, ele se fortalece. Não foi o que a gente viu nos últimos 2 turnos, mas talvez seja um perfil. Eu acho que faz muito mais sentido, porque se você pensar que o Pogacar trabalhou esse Tour de France para se livrar de todas as suas mágoas. Então, assim, para se vingar do sofrimento que o Vingegaard tinha feito nele no Ventoux, no Hautacam, na La Plagne. Então, assim, ele trabalhou para assim, eu vou fazer esse cara pagar tudo que ele fez em mim. Então, tipo, mais do que ele querer ganhar, ele queria ganhar do Vingegaard. Ele queria lavar a alma dele, zerar ele nessas disputas todas. Eu acho que isso é bem rico. Agora, vamos voltar para os anos 50. Como é que era Giro e Tour daquela época? Porque o Giro, a frase genial, é a prova mais dura do mundo no lugar mais lindo do mundo, mas não tem o tamanho do Tour de France. Naquela época era igual?
Eu acho que era proporcional, Álvaro. Eu acho que ao que é hoje, né? Assim, a grandiosidade estava no Tour, né? E o que mudava realmente o status do ciclista a nível global, o europeu, na verdade, não era global, era europeu, mas era o Tour de France. Eu acho que isso não mudava, não. Tanto que os italianos foram para o Tour de France para tirar esse estigma, assim, sabe, de que eram só regionais. Eles precisavam ir lá ganhar. Você não via o francês indo para o Tour de France, ou para o Giro. Você não via preocupado em ter um Giro de Itália, assim, sabe? Você não via o belga, o Eddy Kubler, tentando ganhar o Giro de Itália com o mesmo afinco, sabe? Com a mesma vontade que os italianos foram ao Tour. Então, eu acho que ali já era muito parecido com o que é hoje. Claro que a dureza do Giro de Itália sempre teve lá, né? Então, era uma prova épica também, mas a grandiosidade já era marcante ali em relação ao, vamos dizer assim, Pro Tour, né? Assim, ao favorável ao Tour de France como tamanho. E a gente olha um país que teve na sua história Bianchi, Campagnolo, Colnago, eu torço o nariz, mas Pinarello, Fausto Coppi, Dino Bartoli. É, meio que quase que acabou, né? Porque a Campagnolo eu tenho um carinho enorme, mas é irrelevante o market share. A Bianchi está lá dando as suas pernadas para sobreviver. E no pelotão, o polêmico Pantani, que a gente fez um ótimo programa, inclusive, sobre ele, mas faz tempo que a gente não vê um italiano relevante no Pro Tour, né? O World Tour. Essa é uma discussão que eles têm muito mais do que a gente, inclusive, porque estão lá polvorosos esperando quando que eles vão voltar a disputar uma grande volta. Depois do Nibali, eles não têm esse cara, né? O Que não foi um próprio. cara, tem a importância, mas não dá para colocar o Nibali na história. Não, dá pra colocar porque ele ganhou as 3 grandes voltas e tal. Eu costumo colocar o Nibali como o mais humano dos grandes. Então ele tá num hall muito seleto de ciclista que ganhou as 3 grandes voltas, mas não tá num estandarte generacional que o Froome, até o próprio Froome ocupa, o Contador ocupa, né, o Anquetil, os caras de antigamente, principalmente, né, e o Pogacar tem tudo para ocupar. É, ele foi um cara mais humano, vamos dizer assim, mais operário, vamos dizer assim, para encontrar o resultado, mas é Estou enorme. olhando aqui no Pro Cycling Stats dos italianos, né? Você tem o Moser, que ainda segue como terceiro, quem eu tive o prazer de conhecer, inclusive, lá no malho, lá no vinhedo dele, que é bem fraquinho o vinho, mas enfim, vale para conhecer ele. Mas o Cipollini, Rebelan. Então, mas Então, mas eu, demora eu, para a gente achar o Paulo Bettini, demora para a gente achar ele aqui no Pro Cycling Stats, né? Então, eu não sei exatamente que lista é essa sua que o Moser tá na frente do Copy do Bartoli na Ó, Pro história, Cycling mas Stats, o ouvinte aqui pode olhar lá no link. Edmer, Kelly, Moser, Renault, Vladimir Valverde, Anquetil, Pogacar, que subiu 9 posições, está em oitavo, Van Looy, Jalabert, fecham os 10. Aí depois tem Bartali, Coppi, Saroni, 3 italianos, Fred Martin, Gibondi, Zotemelk, Zabel, Sagan, Rominger, Polidor, fechando a lista de 20. Roglic escorregando dos 20, está em 21. Aí Binda, Bitossi, Duran, Cavendish, Tom Boonen. bom, eu acho que listas servem para isso, né, Álvaro? Pra gente discordar. Mas eu faria uma lista diferente. Mas eu entendo e eu acho que o ponto aqui sobre os italianos é o seguinte: eles continuam tendo uma base boa, eles continuam tendo a formação de talentos, né, tanto no masculino quanto no feminino. Eles não têm uma estrutura de ponta, o topo da pirâmide. Eles não têm ainda a equipe, eles não têm mais uma equipe World Tour. Eles não têm mais um projeto de alto rendimento para construir
esse jovem e levar ele até a disputa das grandes voltas. E aí, como fazer isso, acho que é a grande discussão. Né? Como é que os italianos vão fazer isso? Mas assim, os belgas conseguiram agora com o Renko, mas também demoraram muitos anos para ter um belga, né, de grandes voltas. Os franceses não têm. Talvez o Paul Seixas, no futuro próximo, o ciclista da Decathlon, talvez, mas todos os outros foram ali numa zona meio cinza, muito aquém, inclusive, do que o Nibali construiu, como o Romain Bardet, o Thibaut Pinot, mais atrás lá, né, o Virenque, o Morro, esses caras todos aí, nota 6, assim. Mas então, pode ser que esse talento ele precisa ser rodar para que ele surja, vamos dizer assim. Você precisa ter, sei lá, 50 ciclistas medianos, até um vai despontar e vai ser ali o novo grande nome, né? Por exemplo, na Espanha agora tem o Juan Ayuso, que talvez seja esse cara, mas depois do Valverde e do Contador ainda não veio um cara, o Henrique Mas não é esse cara. Então é uma questão de lapidar, de construir e de moldar o futuro do ciclismo, e os italianos realmente estão sendo pressionados para isso. Eles têm o Tiberi, eles têm o Giulio Ciccone, eles têm agora o Perizzari, que é o ciclista da Red Bull, que talvez seja o mais promissor entre eles nesse momento, mas realmente não é uma situação confortável. Né? Mas se você for olhando até para trás, você teve. Aí você até falou alguns nomes aí, o Gianni Bugno, o Saroni, o Pantani, todos muito no âmbito muito italiano, regional. Poucas Cipollini, vezes. instagramável até hoje, escandaloso. Mas é um sprinter, é um velocista, né? Os sprinters eles têm, né? E depois disso, o Nibali. O Basso, o Ivan Basso, né? Também, mas que também não conseguiu ganhar o Tour de lá France. pela era Lance, né? Mas duas vezes campeão do Giro, pódio no Tour, mas não conseguiu vencer o Tour de France. Então não é uma coisa muito simples, vamos dizer assim, de como nação, sabe? Colocar italianos vencendo, mas sempre tinha um cara que disputava. Esse ano eles não tinham nem quem disputasse, né? Quem estava ali na briga, né? Por um bom resultado no Tour de France. Agora, é indiscutível que um país que tem Toscana e Dolomitas e a comida italiana, que inclusive dessa época tinham coisas de fotos geniais, que as pessoas fumavam, bebiam, paravam em cafés para comer pão com mortadela e prosciutto. Era outro planeta, né, 100 anos atrás. Era outro planeta de 100 anos atrás, e eu acho que as fotos que você vai recuperar dessa época ali do meio do século XX são fascinantes, com tubular enrolado nas costas, camisa de lã, enfim. Uma época que tem um glamour e a gente olhando a dimensão. E ao ler o livro que você está mencionando, que vai entrar aqui na minha lista, e eu espero que de quem está nos ouvindo... vou te mandar para você ler. Para prestigiar o trabalho do Toscano. E quem está ouvindo aqui esse podcast, essa viagem no tempo, ela é mágica e encantadora, porque a Itália vai sempre ter um lugar especial no pacote que eles têm. Eu acho que isso é fato, Álvaro. Eu acho que isso a história do ciclismo passa pela Itália, passa pelos italianos, seja por equipamento, seja por ciclistas, e mesmo que os resultados não sejam assim tão... Aliás, uma menção honrosa: ninguém faz roupa de ciclismo como os italianos. Exato. Inclusive... Essa é uma coisa que é absoluta. Não tem nenhuma confecção do mundo, meio que mais ou menos os colombianos, numa outra faixa, e aí os asiáticos é outra conversa, né? Mas você fala em roupa de qualidade de ciclismo, são as fábricas italianas, seja a Castelli, que faz para grandes, ou seja para as grandes equipes. Um monte de gente, mesmo as marcas badaladas, as Panormal, Rafa e tal, de verdade quem faz são os italianos. Exatamente, eu vi uma matéria esses dias da empresa que faz para todos eles ali, porque tem o domínio da atividade, né? Assim, de como fazer isso bem feito. Faz para todas as marcas famosas, inclusive. Mas eu acho que o caminho tá seguro para eles ali. Eu acho que é uma questão de grana. Eu lembro do Ivan Basso falando isso. Eles precisam de ter grana, eles precisam de ter equipe de processo e tal, para poder desenvolver mais os talentos, para dar linha, né, para os talentos. E só para concluir,
e trazer um pouquinho do final da carreira do Bartali. Ele aposentou em 54, já como todo grande ciclista, porque as vitórias começaram a minguar. E curiosamente, essa é uma outra coisa que conta no texto que é muito legal no livro. A última vitória dele no Tour de France foi em 50. E ele ganhou a etapa e ele foi meio que linchado ali pela torcida. A torcida foi para cima dele porque acusava ele de ter derrubado um francês, o Hobbit, que também ganhou o Tour de France e tal. E aí ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele convenceu todos os italianos a abandonarem o Tour de France depois da vitória dele. No dia seguinte, a vitória dele. E o que é mais bizarro é que tinha um italiano que era o camisa amarela, que era o Fiorenzo Mani, que depois nunca mais conseguiu ganhar o Tour de France. Ele estava liderando o Tour de France naquele dia. Então, assim, é bizarro a forma como ele encerrou ali, né, a aventura dele no Tour de France, porque mostra, primeiro, o talento dele para vencer, que é um escalador, um ciclista campeão, e segundo, a articulação política dele dentro do próprio pelotão, quando ele conseguiu fazer todo mundo abandonar a prova, né, em revolta ali as porradas que ele tomou da torcida, né, depois da vitória dele. Né. Eu vou até falar qual etapa foi, para a gente ficar com um pouquinho mais de dó do Fiorenzo Mani. Foi na 12ª etapa, estava na metade do Tour de France, e eles abandonaram a prova. Uma coisa bizarra, e enfim, que marcou aí, que marca um pouco, né, da imagem do Dino Bartali, um cara extremamente firme, durão, assim, como ele disse, selvagem, Álvaro Pacheco, turrão, mas um grande campeão, e que no fim das contas tem uma mensagem muito legal aí, né, dessa história dele na luta contra o nazismo. Então, leiam o livro do Alberto Toscana. Onde é que dá para achar Um Ciclista contra o Nazismo? Eu vou colocar o link aqui na descrição do podcast, vai estar nas nossas redes sociais também, mas é muito fácil colocar no Google. Você coloca Um Ciclista contra o Nazismo livro, vai vir, é da editora Amarilis. Aliás, agradecer mais uma vez aí, porque eles mandaram esse livro pra gente, pra leitura. Eu sei que eles mandaram também pro Marcelo, do País do Ciclismo, então depois quero ouvir também a opinião dele sobre esse livro. Não sei se ele já leu, se ele está lendo, mas riquíssimo, riquíssimo. Só resumindo, o Leão da Toscana é uma ótima história, e o ciclista que venceu o nazismo, um ciclista contra o nazismo, é uma bela reportagem. Assim, é um livro bem mais cuidadoso com os fatos, bem mais histórico, bem mais sustentado, um pouco menos agradável de ler, menos romântico, mas vale muito a leitura, porque além de tudo mostra a paixão também de um italiano, do jornalista que escreveu. E, Leandro, a gente fez uma viagem ao passado. Vamos aqui fazer no hiperlink, uma viagem para o futuro. Daqui a 100 anos, como é que você acha que Pogačar e Vingegaard serão lembrados? Tem tudo para ser uma das maiores rivalidades do século, né? Porque a forma como eles têm construído isso, esse 1-2 que eles fazem ano após ano no Tour de France, é algo raríssimo, é algo de exceção, que não perdura. Você não consegue refletir isso em anos anteriores, né? Inclusive com a inversão, né? Porque tem dos últimos 5 anos, né? Você tem uma vitória do Pogačar, 2 do Vingegaard e 2 do Pogačar, né? Se você considerar que a primeira vitória do Pogačar foi sobre o Roglic, não foi sobre o Vingegaard, mas nos últimos 5 anos você viu ali eles invertendo papéis, e 1-2 é igual. Tá 3-2 agora. Porque o Pogačar tem 4 títulos no Tour de France e o Vingegaard tem 2. O que a gente nunca viu, Álvaro, é alguém virar esse jogo. Então, se o ano que vem, por exemplo, o Vingegaard consegue vencer o Tour de France e o Pogačar fica em segundo, né, não tem nenhum problema físico, um abandono, uma queda, uma coisa assim, que pode acontecer, e historicamente é o que acontece, vai ser algo inédito. A audiência do Tour vai estourar. E não é uma coisa inacreditável. Eu não acho que o Vingegaard está numa situação de impossibilidade de vencer, né? O que ele tem agora é uma dificuldade moral de acreditar, né? Da equipe acreditar nele, dele acreditar, né? E a gente não sabe exatamente como é que vai ser a motivação de todos eles o ano que vem. Vai passar muito sobre a Volta à Espanha, que começa aí agora, né, no próximo mês, onde a gente vai ver o Vingegaard tentando ganhar a Volta à Espanha.
Eu acho que é o primeiro passo para ele voltar a acreditar que ele talvez não seja o maior ciclista de grandes voltas, mas está ali naquela zona de quem pode acreditar que pode ser capaz de ganhar do Pogacar. Um espaço hoje que o Renko ocupa nos contrarrelógios, que o Van der Poel ocupa nas clássicas, e pouco mais, né? Tem muito pouca gente que é capaz de botar pressão em cima do Tadej Pogacar. Voltando para 2025, Leandro, obrigado por compartilhar a leitura, recomendando aqui para os nossos ouvintes. Eu já vou comprar o meu para ler imediatamente. E sempre um prazer estar conversando com você, bebendo do seu carinho e autoridade sobre o ciclismo. O podcast é um lugar ideal para a gente que adora de falar de bicicleta, né, Álvaro? E ciclismo, história em geral. Então, esses programas sempre me entusiasmam, sempre uma satisfação enorme estar aqui. O lugar que eu mais ocupo hoje é o radio, né, aos domingos, junto com a Ana Lídia e com o Nicolas e com todo mundo. Você também participa com a gente rotativamente ali. Mas estar no episódio de sexta-feira do Cycling, contando uma história como essa do Leão da Toscana, me enche de alegria também. Que venham as próximas. Que venham as próximas. Obrigado a você que nos ouviu e sempre aos domingos Gregário Radio e às sextas-feiras algum programa mais de cultura e comportamento aqui no Cycling. Até! Até!